Hoje visitaremos a região de Montjuïc e nós daremos muitas dicas de como você não gastar muito visitando tudo isso. Tem atrações lindíssimas. Tem atrações, claro, museus pagos, tem mil coisas e tem tantas coisas, mas tantas coisas nessa região. Que nós faremos 2 vídeos para mostrar essa região. Como vocês já viram por aí que tem muita coisa, então preparem-se uns cintos porque nós vamos decolar! E toda essa região do Montjuïc, ela foi refeita, ganhou vida para a exposição Internacional de Barcelona de 1929. Então Barcelona aproveitou que das datas que a gente falou anterior lá de 1888. Lembra? Quem não lembra vê os outros que a gente explicou tudo. Então Barcelona, a partir desse evento, teve um crescimento econômico, né? Eles também estavam atraindo a tecnologia para essa região e uma divulgação muito grande também já de fundo turístico. Então, aproveitando toda essa estrutura que foi preparada, né, Barcelona cresceu muito a partir desse evento. E aí agora eles queriam trazer todo esse crescimento para o outro lado da cidade. E é justamente nesse bairro. Nessa região que nós vamos mostrar agora nesse vídeo. Porque não foi só o bairro, foi toda a parte em volta também. Porque além de toda a parte econômica, eles também queriam difundir a indústria catalã. Então teve um investimento maciço em toda a renovação dessa região. E nesse vídeo nós vamos então citar várias áreas específicas ao seu redor que nós visitamos e vamos comentar e contar a história de cada local desses. Porque foram muitos pavilhões, como eram muitos países, foram muitos pavilhões de muitos países e foi muito intenso. Então a gente vai começar pela uma coisa que é mais antiga ainda. Que é a Arena dos Touros. Sim, essa Arena dos Touros, ela foi feita... Bem claro que as touradas foram extintas, proibidas lá nessa região em 2010. Vamos deixar bem claro. Mas essa arena foi feita, essa Plaza de Touros, foi a primeira de Barcelona, em 2015. E como vocês estão vendo, belíssima, linda, com tudo que tinha direito, até que... E no estilo neomodéjar, que já era uma coisa mais moderna. Até que em 77 eles pararam essas atividades. Ali foram para o Monumental, que era maior, enfim, tinha mais espaço, mais moderno. E aquele prédio ficou ali meio que abandonado, meio que jogado às traças. Em 2011, esse edifício, né, que era a tourada, virou um lindo shopping. Foi inaugurado. A obra começou bem antes. Mas em 2011 foi inaugurado. O que acontece? É um prédio tão bonito como vocês estão vendo, que eles pegaram a fachada, eles levantaram todo aquele arco, né? Toda aquela estrutura circular. Fizeram sei lá como é que faz aquele sistema de engenharia ali, que deixaram elas por uns suportes, como se fossem uns pilares de metal e concreto. Então vocês podem ver, ela parece que está flutuando. Então ele ficou um shopping enorme. É um shopping muito moderno. Fizeram uma estrutura também de, não sei se é acrílico, mas translúcida, que ela lembra um disco voador. E lá em cima, nesse terraço, você tem uma visão de 360 graus. Então quer dizer que é algo muito interessante tu ver a cidade toda. É uma mistura assim do antigo e do moderno. Ficou muito bonito mesmo. E outra coisa, além de ter 1000 lojas ali, antes, quando eu fui em 2011, 2012 já não tinha mais, em 2011 tinha uma coisa muito interessante que era o Museu do Rock. E era super legal que você poderia até chamar os amigos, contratar ali o estúdio de meia hora em diante, e você poderia gravar uma música com tudo, com clipe, com tudo que naquela época não tinha tanta tecnologia.
bem legal. Hoje em dia ele já não tem mais, mas ele tem cinemas, tem supermercados, tem de tudo um pouco. E tem estacionamento e na frente dele já fica a estação de metrô. Então é muito bacana e tem um mirante. Tem um mirante que ele é pelo lado de fora, como se fosse uma torre. Que também é super high-tech e que tem um elevador panorâmico. Uma vista muito bonita lá do alto, né? Então você vai subindo pelo elevador e já vai tirando foto, já vai olhando toda essa região que simplesmente é belíssima. Do lado de fora, né, na esquina desse shopping tem uma rótula, que tem um monumento, né, no centro dessa rótula muito bonita. Que tem, esse monumento ali, ele tem muitos significados. E o nome desse monumento se chama a Plaza Espanha. Claro, porque era para a tal da exposição internacional, então tinha que ter alguma coisa da Espanha, né? Referente, né? E ele simboliza os rios, os vértices simbolizam os rios, ele simboliza a bondade, as artes, a saúde, a pesca, enfim. É um pouco de tudo. Então, cada elemento que vocês estão vendo tem um significado. E ele é uma estrutura que lembra muito um palácio, aquelas esculturas romanas, né? Porque tem aqueles pilares, o arco, tudo no estilo romano. E ali era onde tinha a cruz que finalizava a cidade. Então essa rótula, ela é cheia de simbolismos, mas gente, é coisa pra caramba. Tu não imagina que um monumento tão pequeno pode ter tanto significado. Tanta representação, né? E ali também vocês vão ver que tem uma coisa muito interessante, são essas duas torres, né, que vocês estão vendo, que vai dar realmente a entrada à exposição. E como tudo, eles queriam tudo muito italiano. Eles inventaram que tudo tinha que ser muito italiano para essa exposição. E essas duas torres, então, ela lembra muito, foi inspirada naquela torre que tem na Plaza São Marco, em Veneza. Então, quando você olha, você vê que é copia e cola. Só que lá tem uma, e como na Espanha eles queriam, lá tem duas. Mas é muito bonito, né? Você olha, ela enquadra bem. E lá no fundo tem o Museu Palácio de Arte Catalã, que a gente vai falar mais adiante. E outra curiosidade dessa Plaza Espanha, e é que eles gostavam tanto, realmente eles queriam tanto uma coisa de Roma, que eles se basearam lá no Bernini, na Praça São Pedro do Vaticano, para fazer esse monumento. Então, eles beberam de uma boa fonte. E no centro disso tudo tem a Fonte Mágica, que é uma fonte muito bonita, onde toca música, tem iluminação, então toca música de artistas famosos. E isso, quando foi feito em 1929, gente, foi o máximo. Isso daí foi tipo o esplendor, a cereja do bolo dessa exposição. Ela tem 3.620 jatos de água. É muita água, gente. Quando nós fomos cedo, vocês estão vendo aí, para ficar junto, e tomamos uma ducha grátis. Com 2.600 litros de água. E eles reciclam toda essa água dessa fonte. Então, naquele tempo, ele já tinha uma visão ecológica. E o mais interessante que tem, assim, normalmente são shows de 30 músicas ou mais. Tudo bem. Eles têm jogos diferentes de movimentos da água, das luzes. Né? São 30 combinações básicas. E depois eles têm mais 5 cores de lâmpadas que também misturadas elas dão outras tantas. E ela foi restaurada para as Olimpíadas de 82. Imagina a pessoa dançando aqui tentando filmar reto, mas tudo bem. E esse show
shows são praticamente diários, tá? No verão são 5 dias por semana. No inverno muda e também os horários mudam por causa do verão, inverno. E uma das coisas também é na festa da Mercê, que é uma festa muito tradicional de lá, que eles fazem também com fogos. Então tem pirotecnologia, porque é muito bacana, eles o ápice do ano lá deles nessa região. É aquela atração do final do dia, né? Todo mundo se reúne, sabe que vai acontecer esse evento, esse show. Então se reúne ali a família com as crianças e fica assim, lotado. E o acesso é muito, muito prático, gente, porque tem um metrô logo ali do lado no shopping e também tem estacionamento no shopping. Então não tem desculpa para você não ir. E outra coisa que nós fizemos foi, antes chegamos bem cedo, né? Porque realmente se você quer pegar um lugar legal, você vai cedo. Paramos no shopping e fomos no supermercado e fizemos o nosso piquenique. Compramos um monte de coisa. Então, se você quer economizar, vá ali no shopping, na parte ali do supermercado, compre ali o seu lanchinho que você economiza nos seus passeios. Então a gente queria comprar alguma coisa já para comer lá, porque a gente não tinha tempo de ficar parando, a gente queria pegar um local. E assim, foi ótimo porque a gente ficou na frente, mas também se a gente tivesse tempo, a gente teria ido outro dia e ficado mais no fundo, lá em cima. Na escadaria, né? Porque vocês estão vendo, tem uma escadaria, né, enorme. Então você vê de vários ângulos e você pode filmar melhor. A gente ficou bem em cima e foi um banho. Bem legal. Mas assim, super recomendo, de graça. Se você quiser se alimentar é barato. Acesse, você pode ir até de metrô, de ônibus. Enfim, é imperdível. E ao fundo vocês estão vendo o Museu Palácio Nacional de Arte da Catalunha, que é também conhecido como MNAC, que é o mais conhecido lá. E ele foi construído para esse evento, de 1929, que é a Exposição Internacional de Barcelona. E aí também foi dedicado à Exposição de Arte da Espanha. E ali foi inaugurado, foi aberto no Salão Oval essa inauguração dessa exposição. Ele tem um estilo eclético, né, a sua arquitetura. E ele foi feito de uma maneira muito rápida. Ele tem 32 mil metros quadrados. Ele é muito grande. Também chama muito a atenção a sua cúpula, né, que ela foi inspirada na Basílica de São Pedro do Vaticano. Tem umas pinturas muito bonitas. E também na Catedral de São Paul, em Londres. E realmente, se você olhar, lembra um pouco das duas. Ela tem uma arquitetura meio robusta e no seu interior apresentou alguns problemas de infraestrutura ali na década de 80. Ele como foi construído muito rápido, ele foi construído de uma maneira a toque de caixa. E o que aconteceu? Por ele ser muito aberto, ele ficou com problemas sérios de estrutura. Só que na década de 80 não deu mais para brincar. Aí tiveram que fechar e realmente reformular toda essa estrutura. E ele tem também torres lindas. E essas torres também eles se inspiraram em outra. Só que aí foi espanhola mesmo, a da Giralda de Sevilha. Vocês lembram lá no vídeo lá de Sevilha? Ela tá lá, a Giralda, muito bonita. Contém um acervo com mais de 5 mil obras. É muita coisa. Então tem artistas espanhóis, esculturas em madeira, em pedra, em esmalte. E aí o que acontece? Tem uma parte que me chama muita atenção, que eles pegaram de construções que foram demolidas, que o tempo acabou, e tiraram pedaços e botaram lá dentro. Então você vai observar vários pedaços de igreja, sendo o altar, um pedaço ali do arco, da sua fachada. É muito isso me tirou assim, porque você não espera isso no museu normalmente. E tá lá preservadinho, bonitinho, os afrescos, tá muito show, muito show. Tem obras também do Dalí, do Picasso, do Velázquez. E tem também uma obra do Eduardo Monte, que está em empréstimo. Tem obras também do Gaudí, tem o portão bem famoso dele.
da Casa Vicens, mas tem bancos, tem cadeiras, tem um pouco de tudo. Tem obras também de artistas catalãs. Que é a maioria. Mas o que também é muito interessante é que desde 2005, aquela rede de museus, que é o Thyssen-Bornemisza, eu sempre erro, é muito... eles fizeram uma parceria e lá tem muitas obras dessa coleção. Então, realmente, vale a pena além da vista, né? Também. E tem peças também do período gótico ao rococó. Que eram dessa coleção do Thyssen. E aí você vai ver, você sobe essa escadaria e lá de cima, na fachada, se você não quiser entrar, mas na fachada já é muito bonito, tem muitas esculturas. O prédio em si já é maravilhoso, mas essa vista que você tem de toda a fonte mágica, você consegue ver até longe a plaza, essa Plaza de Espanha, o tal desse shopping arena, você vê tudo e é belíssimo, vale a pena você ir Só lá. o passeio em si por essa região já vale a pena. Já é incrível. E ali também, nesse mesmo bairro, tem um outro museu bem interessante que é feito na Casa Romana, que era uma fábrica. Que era uma fábrica que produzia mantas e toalhas. Ela foi feita no início do século, entre 1909 e 1911. É uma estrutura muito bonita, toda detalhada, com janelas enormes para facilitar a iluminação, toda feita de tijolinhos. Iluminação e ventilação. Nossa. Porque o que aconteceu? A antiga pegou fogo e o dono ficou muito preocupado com o seu patrimônio, com os trabalhadores. Então ele quis inovar ao máximo. Então que já era elétrica, então já não tinha mais aquele problema de ter chaminé e tal. Então ele propôs, né, e foi executado uma fábrica horizontal com uma torre muito bonita, que ali era onde tinha água para um eventual incêndio já poder ser utilizada. Então, e além disso também, ele tinha essa preocupação, como o André já falou, com a iluminação e a ventilação dos seus funcionários. Então, esse prédio, em 1912, ele ganhou um prêmio de melhor arquitetura industrial. Porque realmente, até hoje, ele é belíssimo. E para a época também ele parecia ser muito moderno, né, para o seu estilo. Ele é todo trabalhado, muito bonito. Tijolinhos muito bem feitos, enfim. E aí, só que em 1920 a fábrica fechou. Acabou falindo, né? E aí o prédio ficou meio que detonado, abandonado. E aí ele foi utilizado mais tarde para ser como depósito para essa exposição de 1929. Então, vocês viram que o bairro ali realmente tem tudo a ver. E como, né, tudo em Barcelona, eles acabam aproveitando toda essa estrutura que foi utilizada para esses eventos, o prédio acabou sendo reutilizado mais tarde. Ele foi de várias maneiras, até que já há pouco tempo, o que aconteceu? Em 2002, a Fundação Caixa Fórum, que é, vamos dizer, o banco, é como se fosse o nosso Banco do Brasil lá, se instalou nesse prédio. E aí ela reformou, remodelou, modernizou para ali ter muitas atividades socioculturais. Então hoje ela conta com exposições, com apresentações, eventos, tem oficinas, contém um estacionamento e também fornece Wi-Fi. E também o ponto do metrô, a estação de metrô também é bem em frente. Então, e é de graça, tá, gente? A maioria dos eventos lá é grátis. Então, tem também bar e tal. Então, é um local que, além de uma arquitetura belíssima, além de você aprender sobre cultura, você vai gastar quase nada. Então, como a gente citou aí no começo do vídeo, tem a estação de metrô ali bem próximo ao shopping. Você desce ali, você pode visitar o shopping, pode ir na exposição e pegar exposições, pode visitar toda essa região, a da Fonte. Então é um passeio muito bonito, barato, econômico, né, para você se divertir. Então e para toda a família, tá? Isso.
É tudo. E outra coisa. A acessibilidade é show, tá, gente? Tem uma escada rolante que a gente vai mostrar aí. Isso, em vários pontos. Escada rolante ao céu aberto. Então, que hoje já é uma coisa comum, mas lá em 82, em 92, quando teve as Olimpíadas, era uma coisa, era uma novidade. Né? Já se prepararam. Então, uma coisa que a gente se preocupa também é com a acessibilidade. Bom, isso daqui foi só um pedacinho. No próximo, continuaremos. Então, nós vamos falar da toda a parte olímpica, do estádio, do Museu Olímpico, da Fundação Miró, do Castelo do Montjuic. Então, vai nos acompanhando aí, que muita tem muita coisa. novidade. Que no próximo também vai ter mais coisa. Então, fiquem aí. A gente espera, você se inscreva, porque toda segunda e quinta nós temos vídeos novos. Então, beijos a Rose. Abraço, e tchau.